você já ouviu. Vai começar falando sobre o Pix. Vai reclamar sobre Red Pill. Se prepara, tá melhor que a Netflix. Hoje tem filosofia de boteco, falando sobre George Carlin. Quem você é esperto. Tá começando, vamos lá, reclamando até o fim. Sejam muito bem-vindos para mais um podcast. Hoje eu vos falo aqui no episódio 28, eu acho, não tenho certeza mais, eu já tô perdendo as contas. Mas eu tô falando com você exatamente às 2h15 da tarde de uma sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025, obviamente, né, amigo? Eu queria... Deixa eu contar um spoiler pra vocês, tá? Eu tava em 3 minutos de gravação já. E eu tive que parar. Não tive que parar, né? Mas eu preferi parar pra apagar a luz da cozinha, porque eu deixei ligado. E eu não gosto de deixar a luz acesa enquanto eu tô gravando. Então, saiba disso, tá bom? Você tá recebendo... Em um universo, eu decidi não parar o podcast pra apagar a luz. E... você escutou coisas que eu não falarei nesse. Não é que eu não falarei, mas em algum mundo você não está escutando eu falando agora, tá bom? Porque você escutou eu falando naquele momento antes de parar pra desligar a luz. O que eu tenho pra falar hoje? Eu não sei, eu já esqueci. Eu acabei de listar pra você. Faz literalmente menos de um minuto. Eu acabei de listar pra você as coisas que eu queria falar. Eu quero falar sobre a treta do Pix, isso eu sei, porque, assim, eu não vou defender governo, não vou defender as pessoas. Eu quero que todo mundo, assim, ó, eu não aguento mais, sinceramente, mas o negócio me tirou do sério. Não por causa do governo e não por causa de nada disso. É a burrice humana, como sempre, né? É o brasileiro me estressando. Porque, meu Deus do céu, toda vez que isso acontece, eu lembro que o brasileiro é um caroço de abacate, essa é a interpretação de um brasileiro, entendeu? Quero falar disso, quero falar do George Carlin, um comediante que eu gosto, mas tem o birra. E eu basicamente achei um site do nada. Eu parei num site que é só um bloco de texto gigante com vários links para você baixar coisas sobre ele. Baixar material dele legendado. E eu baixei, eu não sabia que era legendado até eu baixar um arquivo de 3 GB e abrir. O que claramente poderia ser um vírus, né? Meu pinto poderia ter vazado por aí. Mas, fazer o que, né? É o risco que a gente corre hoje em dia, né, rapaziada? Quem que nunca teve uma fimose vazada? O legal é que se vazar e falar que é meu, não tenho nem como fingir, né? Porque eu uso anel no dedo, eu uso pulseiro, eu tenho fimose. Então, assim, é complicado, né? Eu não tenho nem como me defender caso isso aconteça. Quero falar sobre Red Pill, porque eu fiz uma amizade recentemente, não sei se dá pra falar que é amigo, mas dane-se também, eu não tenho tanto amigo assim, então vou usar isso como se fosse. E eu tava achando o cara legal, tava sendo divertido. E do nada ele manda o negócio mais cabaço do mundo por causa de uma piadinha que eu fiz com o Red Pill no meu story. Eu falei, não é possível. Não é possível, esse mano não tá sabendo do meu histórico, entendeu? Esse mano não sabe das tretas que eu já tive com o Red Pill. Não pelo sentido de, ele não sabe que eu odeio ele. Eu não odeio ele, não é isso. Mas ele não sabe que eu já fui fundo nesse lugar. E que eu concordo com certas coisas. Como sempre, todo grupinho tem a parte saudável dele. As feministas, tem umas loucas? Tem umas que falam, não vamos mais precisar de homens. Não, o mundo estaria perfeito se não tivesse homem. Tem umas burras por aí. Mas tem a parte saudável que é simplesmente a menina falando, cara, que tal eu não morrer? Que tal eu poder me divorciar? Que tal não ser assediada na rua? Não gosto, hein? Que legal. Tem essa parte aí. Que é a parte saudável, assim como tem a parte saudável dos Red Pill, que é simplesmente os caras que falam, cara, não fica perseguindo mulher porque caindo no papo de toda mulher e fazendo tudo por... Tem mulher que é simplesmente escrota e você fica cego por causa disso. Você não tem que ficar dependendo dos outros, ficar baseando seus sentimentos em uma dos outros, você não tem que fazer isso. É basicamente isso, que é o lado bom, né? Daí tem a outra parte que é perseguindo, não perseguindo... no sentido cabacice, mas perseguindo no sentido de crime mesmo. Que aí é errado. Ou os caras, não, mulher nem é gente. Mulher é igual moeda, ou é cara ou é coroa. Ah, meu Deus do céu.
E daí. E o cara começou. Ele mandou um texto. Assim, eu literalmente eu fiz 4 linhas de piada no meu story. O cara mandou um texto de 60 linhas. E daí eu comecei. Eu falei, porra, mano, não é possível. O cara tava super inteligente. Ele é legal. Não é possível que. Eu falei, eu vou fazer mais uma piada. A gente tava reclamando igualmente dos caras que dão um grau. Daí eu só mandei, parece os caras que dão um grau quando eu faço piada com eles. Que é pro cara entender que assim, irmão, você só tá sendo idiota, relaxa um pouco. E eu. Enfim, depois eu falo sobre isso. Eu achei, ou não também, né? Eu acabei de falar, basicamente. Mas. E eu também ajudei uma amiga ontem. E, nossa, eu vou começar pelo que aconteceu hoje. Eu tive uma treta com o pessoal da internet. Eu quase entrei em guerra com o pessoal da minha internet. Basicamente, eu vou explicar pra você, tá bom? E vou citar nomes. Porque foi resolvido o problema, então não é uma treta, então não é pra ir atrás de ninguém. Mas eu estava preparado pra isso caso precisasse. Basicamente, eu assino um plano de internet há anos já, que era de uma empresa chamada Rapidanet. Eu não vou falar o nome atual. Mais Rapidanet, certo? Certo, beleza. Onde todo mês é cobrado cento e alguma coisa reais. Tudo certo, beleza até então. Só que no último ano, meio do ano passado, essa empresa foi comprada por outra e daí virou ali o plano de internet e tal. Suave. Você consegue entender isso de boa. A única diferença que fez pra mim é que ficou mais fácil eu acessar os meus boletos, porque antes era no site, você tinha que entrar no site, fazer login, botar o número do seu CPF e aparecer lá os boletos que você tem aberto pra pagar. Agora, a diferença é que eu entro no meu WhatsApp, no contato deles, mando uma mensagem, falo com o seu cliente, mando meu CPF, falo que eu quero ver os boletos, e me aparece lá os 3 boletos que eu tenho, que eu posso pagar, né? Porque todo ano eles me mandam boleto físico também, que é para cada mês do ano. Então, se eu quiser logo no início do ano pagar todos, eu posso, se eu tiver dinheiro para isso. Mas enfim. E daí, eu vi um negócio um pouco estranho ontem quando eu fui pagar minha internet, porque ela vence dia 20. Então, eu sempre pago antes do vencimento. Porque, né? Eu não posso arriscar ficar sem internet. Porque se eu ficar sem internet, eu não tenho como postar vídeo. Se eu não postar vídeo, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganho dinheiro, eu meio que morro. Então, assim, não quero arriscar isso. Então, ontem eu cheguei lá, botei minhas informações, botei, eu quero ver os boletos. Tinha 3 boletos, de janeiro, fevereiro, março. Como sempre tem. Eu quero pagar o primeiro boleto. Ele me manda o código lá pra eu copiar e tal. A questão é que dessa vez, do nada apareceu uma mensagem falando: o seu acesso já foi desbloqueado, não tinha sido bloqueado, mas você está sob regime de confiança. Pague o boleto atrasado até 48 horas, sob pena de novo bloqueio de conta, bloqueio de internet. Eu olhei pra isso e falei, nem fudendo. Não, é claro que não aconteceu nada. Eu vou ignorar. Simplesmente isso. E foi o que eu fiz. Eu peguei, daí paguei meu boleto de boa. Falei, vai ver, é um bugzinho, um erro por causa desse boleto aqui. Então tanto faz, só vou pagar e pronto. Paguei, fiz minhas coisas, esqueci. Hoje de manhã eu acordei às 3h30, como sempre acontece, e eu peguei meu celular, como eu sempre faço. Do nada tem um e-mail. Pensei, tá bom, vamos ver o que é. Eu abro o e-mail e é um e-mail do financeiro da empresa da internet falando: então você tá com uma conta vencida. Ela tá chegando perto do vencimento, ela, né, enfim, vai vencer dia 20, eu acho, alguma coisa assim. E se você não pagar, sua conta vai ser bloqueada. E eu fui ver quando que foi emitido o boleto. 13 de fevereiro de 2024. Eu falei, não é possível, entendeu? Porque assim, essa atual empresa, vamos pensar num nome aqui pra ela. Essa empresa de internet é a Zé Gotinha. Não me pergunte o porquê, eu não sei. O Zé Gotinha, a internet do Zé Gotinha Wi-Fi, ela comprou a Rapidanet em, sei lá, abril por aí, tá? Eu sei que abril começou a mudar os boletos.
Que foi outra diferença que teve pra mim, que antes, quando eu ia pagar, quem recebia era o Santos Wireless, sei lá. E daí, depois que o Zé Gotinha Wi-Fi comprou, a Rapidanet mudou quem recebeu o dinheiro pra Zé Gotinha Internet. Era só isso. E daí eu entrei no comprovante do Nubank pra ver se tinha lá, se eu tinha pagado, ou se vai que por algum motivo eu tava meio louco, tava sem dinheiro, tava mal e passou e eu nem me liguei. Não, tava lá, eu paguei antes de ser da Zé Gotinha Internet, inclusive. Quando era Rapidanet, eu paguei. Tá lá a conta. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível que isso vai acontecer numa sexta-feira, porque dia 20. Eu tô gravando isso aqui numa sexta, mas dia 20 é segunda. E segunda os caras vão bloquear minha conta de novo, que não foi bloqueada nenhuma vez. E eu falei, não é possível. Que daí sábado e domingo os caras não tem suporte. E segunda-feira vai ser cortada. Eu tenho que resolver isso hoje. E hoje eu tenho coisa pra fazer. Falei, nossa senhora. Porque assim, no Brasil, vocês sabem como é que funciona as coisas pra assinar um plano de internet, um plano de TV, cancelar. É o inferno. E isso que é popular. Então, mesmo que não seja, você tem um estresse antes que já vai te corroendo. Então eu falei, tá, pra não me estressar durante o dia, eu peguei, eu tirei um print do e-mail que eu recebi, eu tirei um print, eu peguei o comprovante que eu tinha pagado o negócio em fevereiro e peguei um comprovante, eu tirei um print da mensagem que tinha sido mandada pra mim no dia anterior de, ó, você tá sobre regime de confiança, que pra você que não sabe, caso você não saiba, digamos que você tá devendo pra mim, sei lá, eu sou dono da sua TV, você vence a conta e você não paga, eu falo, ó, você tem 5 dias pra pagar, sobre regime de confiança, eu podia cortar agora, vou te dar 5 dias. Entendeu? Eu tô te fazendo esse favor. O que eu odeio coisa de favor. E eu, entendeu? Então quando falaram a regime de confiança, eu já fiquei meio puto. Eu falei, como assim você tá me fazendo um favor? Eu não preciso que você tenha pena de mim. Eu tô pagando pra você o negócio. Não vem com esse papo pra cima de mim. E preparei o textinho que eu ia mandar. E deixei pronto. A questão é que daí, enquanto eu tava cozinhando umas coisas pra comer, pela primeira vez eu comi tapioca. Não sei porque eu queria falar isso, mas tá, fica aí o parênteses. Comi tapioca ontem. As duas primeiras tapioca da minha vida. 2 tapioca de presunto com queijo. E hoje eu fiz uma tapioca, quando eu acordei eu fiz 2. Uma de presunto com queijo e uma de frango. Enfim. Daí... Acordei. Enquanto eu tava fazendo essas coisas, eu tava botando um podcast pra tocar do Saco Cheio. É um podcast que eu gosto de escutar. Um antigo de uma treta que o Petri teve, o apresentador do podcast, com o PagSeguro. Resumindo essa treta pra você que não sabe, o Petri tem um podcast por assinatura no sentido de que ele posta alguns cortes no YouTube, posta de vez em quando um podcast completo no YouTube, mas ele tem o site dele por assinatura que você cria uma conta, paga R$ 20. E daí você tem acesso a todos os podcasts que ele e os parceiros dele faz. O Thiago Carvalho, que enfim, já saiu de lá, mas tinha o Cagani andando lá, na plataforma também. Tinha o Notas sobre Notas, do Thiago também, que tava lá na plataforma. Tem o Saco Cheio do Petri, que é ele com o microfone falando, igual eu tô fazendo aqui. Que é um bagulho mais normal e tem às vezes ele faz um negócio igual ele fez esse do PagSeguro, que é com música, a caixinha de som, a mesa de som, fazendo efeito sonoro, que é legal também, é divertido. Também tem o Tarja Preta, que agora voltou, que é um programa de humor. Tô feliz por ter voltado, que ele apresenta com a mulher dele e o amigo dele. Tem o A Deriva, que agora voltou também, que é um programa de entrevista. Fiquei muito feliz, inclusive o episódio que saiu eu assisti. Enfim, é isso, tá? Você paga 20 conto e você tem acesso aos podcasts inteiros. Eu já pensei em fazer isso, mas meio que não tenho dinheiro pra pagar um site agora. E assim, tem uns benefícios de fazer. Eu tô meio que sendo do assunto, né? Mas também você espera um pouco. Os benefícios disso é que no YouTube, se eu falar uma putaria ou falar um palavrão, meio que eu me fodo. E não recebo. O que eu não recebo de qualquer jeito, porque o podcast não é monetizado. Mas, mesmo se fosse, se eu tivesse um bagulho assim, por exemplo, eu já receberia por assinatura, entendeu? Mas tanto faz, tá? Também não tenho seguidor suficiente pra isso. Ouvinte, de fato, né? Seguidor até deve ter, mas ouvinte que vá ouvir, entendeu? Os caras vão pagar um mês, 2, vão parar. Mas tá bom, tanto faz.
continuando o que eu tava falando, basicamente a treta que ele teve foi que o Saco Cheio tinha um contrato com o PagSeguro. O que o PagSeguro fazia, basicamente? Ele facilitava na transação quando você vai fazer assinatura. Eu quero pagar pelo PagSeguro. Mais fácil. Você manda dinheiro pro PagSeguro, o PagSeguro pega uma parte, a taxinha, né? Emite nota fiscal. Porque né, tem que pagar imposto aí, a rapaziada. Fala, ó, Petri recebeu vintão aqui, ó. A empresa recebeu vintão. Então a declaração aí de imposto de renda tem que pagar. É isso. E daí passava o dinheiro pro Petri. A questão é que do nada o PagSeguro quebrou o contrato, falou, não queremos mais, porque eles podiam fazer isso, igual quando você não quer trabalhar, ter o acesso a uma empresa e falar, não quero mais, eles podem fazer isso também, não quero mais você como parceiro, tchau. O que, foda-se, a questão é que eles não devolveram o dinheiro do mês do Petri. Inclusive, eles estavam aceitando novas assinaturas, então assim... Ou seja, você entrava lá, você pagava, você mandava o dinheiro pro PagSeguro, o PagSeguro recebia, emitia a nota fiscal, mas o Petri, o criador do negócio, não recebia. Inacreditável. E daí emitia a nota fiscal, que daí o Petri teria que pagar imposto no mês que vem. É um inferno, nossa. O pânico que você deve sentir numa situação dessa é inacreditável. O meu problema foi muito menor. Só que daí o Petri tentou resolver as coisas legalmente, numa boa, mandando mensagem falando com o suporte, os caras falaram... Então, você tem daqui 90 dias, a gente vai ver a possibilidade de você poder recuperar seu dinheiro. Ou seja, possibilidade. Daqui 4 meses, mais ou menos, porque 90 dias é 90 dias úteis, né? Então tem sábado, domingo e dá quase 4 meses. É... Inacreditável. E daí o que o Petri fez? O Petri, a Saco Cheio e tudo mais, começaram a fazer meme. Começaram a fazer piada. A meio que fazer um exposed, só que fazendo piada. Chegar no perfil do PagSeguro, nossa, a gente tem tanto dinheiro em renda líquida, a gente tem tantos seguidores que confiam na gente. E daí ir lá e comentar, confiam que vão ser roubados. A gente tem 13 bilhões de dinheiro, não sei o que. 13 bilhões pra bloquear como quiser. E começaram a fazer mesmo, pegaram toda a equipe do Saco Cheio, fizeram como se fosse um mendigo, botaram o PagSeguro no meio. Tipo, por favor, me dá uma migalha. Porque basicamente, se o PagSeguro não mandasse o dinheiro, meio que ninguém ia receber, né? E ficaram fazendo piadinha sobre isso, memezinho, e eu pensei, porra, mano. E era isso que eu tava vendo. E daí, nesse momento eu pensei, porra, se eu tiver esse problema com a internet, o que eu espero que eu não tenha, eu espero que os caras resolvam numa boa, vai ser o que eu vou ter que fazer, né? Porque assim, eu não posso correr o risco de ficar sem internet. Então, na minha cabeça, eu já comecei, eu fui tomar banho depois que eu comi, e eu comecei a pensar no que eu ia fazer. Assim, resumindo bastante, o símbolo da atual internet, o mascotezinho, é um pássaro, certo? Então eu pensei, pô, vou pegar a casa de merda, vou mandar mensagem, vou resolver. Ah, não tem como resolver. Beleza. Eu ia pegar uma imagenzinha de um cara fazendo um frango numa churrasqueira, eu ia botar o meu rosto no rosto do cara, ia marcar a empresa de internet em cima do frango queimando, que é o mascote deles. E daí isso ia começar a cair lá no perfil dos caras. Naturalmente, quando você marca, faz isso, aparece, ó, fulano te marcou. E eu ia fazer, sei lá, uns 10 memes a cada meia hora eu ia postar isso, pra durar umas 5 horas, até eu ser respondido. Daí eu pensei em fazer outra também, que é pegar aquele print sobre, ah, você tá sob regime de confiança. E escrever embaixo, né? Ah, sob regime de confiança. Confiança, né? Inventamos um boleto que não existe, porque o que existe foi pago, e confiamos que você vai pagar. E embaixo botar o mascote deles cantando Racionais, a confiança é uma mulher ingrata. Pegar a capa do filme A Fuga das Galinhas, tirar a galinha principal, botar o mascote da Zé Gotinha Wi-Fi e mudar o título pra O Roubo das Galinhas. Porque é isso, os caras queriam me roubar sem conta. E foi isso, planejei na minha cabeça, caso precisasse, estava ali pronto, eu só teria que editar, fazer as coisas. Porque, naturalmente, isso daí, ó, eu ia estar conversando com o suporte dos caras, com o financeiro dos caras, e isso ia estar caindo lá no marketing, né, do perfil no social media.
Natural, assim, parece meu pau no cu, mas daí naturalmente os caras iam entrar no perfil pra ver quem tá falando. E os caras iam ver, tem tantos mil seguidores. O que, querendo ou não, ajuda nesse tipo de coisa. Eu não quero fazer isso, mas meio que se precisar ser barraqueiro, às vezes tem que ser. Eu odeio, mas. Né? Pelo menos eu vou estar fazendo gracinha. Eu me senti bem assim, pelo menos. Eu vou estar fazendo gracinha se precisar fazer. Então não vai ser tão sério, não vou estar parecendo uma barraqueira louca. Mas aí. No final. E eu até botei umas préviazinhas no meus stories. Eu falei, acordei com tal mensagem na internet. Eu espero que os caras resolvam numa boa, senão eles vão ter que conhecer a ira de um órfão. Que é naturalmente para já explicar pros caras, pro meu seguidor, que assim, tá dando problema aqui. E já contextualizar que se eu começar a postar uns memezinhos é porque tá dando merda. E eu tô puto. Enfim, no final, deu 8 horas. Mandei mensagem pros caras. Assim, eu mandei mensagem normal, né? Que é aquela automática, que meu nome é tal, CPF tal, sou cliente, quero falar com o financeiro. Beleza. No momento que uma pessoa começou a me responder e falou, pode falar, eu peguei tudo aquilo que eu já tinha preparado no copiar e colar, o textinho, as imagens, tudo. Eu peguei e selecionei tudo e dei Ctrl C, Ctrl V no chat da internet. Eu juro pra você, deu 1 minuto, a mina, que era uma mina, pegou e falou, vamos verificar. Deu 1 minuto disso, a mina falou, realmente não tem nenhuma cobrança, desculpa pelo erro, senhor, não precisa se preocupar, você está em dia. 2 minutos. Eu tenho certeza que não deu pra ler os textos que eu escrevi em 2 minutos. Eu ganhei dos caras na pressão, entendeu? No terror mental que eu fiz. Eu botei terror no psicológico dos caras e foda-se. Assim que ganha também. Daí eu perguntei: corro o risco da minha internet ser bloqueada? Não, não corre, senhor. Perdoe a gente pelo erro. Nossa senhora, parecia um pecador de joelhos falando: me perdoe, senhor. Falei: obrigado, bom dia, bom trabalho aí. Eu não vou mentir, não. O bagulho foi resolvido em 5 minutos. Eu fiquei meio decepcionado, porque por 1 segundo a guerra pareceu uma coisa muito boa na minha cabeça. Eu ia pegar aquele. Nossa, isso daí também passou na minha cabeça. O filme A Arte da Guerra com o Nicolas Cage. Pegar a imagem do Nicolas Cage, tirar, fazer o mascote deles e mudar o título pra A Arte de Roubar. Enfim. Pegar as publicações da internet. Somos muito preocupados com. Eu não lembro qual é que era a palavra, mas com o seu conforto. Eu falo, eu ia republicar. São tão preocupados que inventam conta que nem existe, né? Pra ter certeza que você tá bem. Certeza que seu trabalho tá bom. Porque se você não consegue pagar 3 boletos em vez de pagar um, aí, né, você sabe como é que funciona. A gente tá instigando você a trabalhar. Enfim, esse daí foi. Eu tô esticando o assunto já. Esse foi o caso, a treta, que não existiu no final, com meu provedor de internet. Mas nossa senhora, ia ser tão bom. Finalmente eu ia me divertir um pouco, mas não, os caras foram de boa. Pelo menos uma vez na vida os brasileiros mergulharam. Outra coisa que eu queria falar. Vamos lá, né? E a treta do Pix, hein, rapaziada? Vocês viram o que tá acontecendo? Assim, resumindo bastante, o governo pegou e falou: rapaziada, as movimentações acima de 5 mil no Pix, a gente vai ter que ver, né? Meio que os bancos vão ver e vão mandar pra Receita pra dar uma observada, pra ver se tá tudo certo ou não. E daí você meio que vai ter que dar uma explicada que porra que tá acontecendo. Isso que aconteceu, esse foi o fato que aconteceu, certo? Certo. O pessoal ficou assustado, eu fiquei bravo, eu falei no último podcast, porque eu vi muita gente mentindo sobre isso. Gente mentindo pra defender isso, falando, não sei por que estão reclamando. Antes o limite era R$ 2.500 por mês, agora é 5 mil.
Por que as pessoas inventaram o número de 2.500? Basicamente porque a declaração de imposto de renda tem um limite anual de até 30 mil. Ou seja, se você trabalha, não sei o que você faz, mas durante o ano você recebe menos de 30 mil, tá de boa. Você não precisa pagar imposto nem nada. Declarar imposto nem nada. Agora, acima de 30 mil, você tem que declarar. Talvez não tenha que pagar, mas tem que declarar. E daí, se você pega esses 30 mil e divide por 12, vai dar 2 mil e pouquinho ali, 2.500, não sei o que. Então, é esse o número que os caras estão falando, tipo... Ah, olha só, agora aumentou o limite, gente, só vai ter que declarar acima de 5 mil. Isso é mentira. Isso é gente se fazendo de louco, tá bom? Porque em nenhum lugar eu vi falando que, o limite de 30 mil anual aumentou. É mentira, isso não é verdade, tá bom? Você não usa as palavras, o limite aumentou. Não aumentou. Você está se fazendo de louco. O limite ter aumentado significa que aumentou de 2.500. Então agora se eu receber 3 mil por mês, eu não vou ter que pagar então. Não, você vai ter. Então é mentira. Então você não fala desse jeito. Você usa a palavra certa. Você não faz... Tipo assim... Você entendeu o que eu quis dizer? Pessoas literalmente falaram, o limite aumentou. Não aumentou. Não, mas o que eu quis dizer... Não, você falou isso. Então não vem com esse papo. Mas o que me estressou mais ainda foi que, naturalmente, tem um medo das pessoas de serem cobrado imposto. Sempre tem esse medo. E daí as pessoas preocupadas com isso... Porque, deixa eu contar pra você, tá? Você que defende alguma coisa, assim, que tá me escutando, e você não entendeu a preocupação das pessoas... Mesmo que não fosse taxado, que você não tivesse que pagar de fato, ainda assim, você teria que declarar para explicar as coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu tô juntando, por um tempo aí, tentando juntar numa conta, sei lá, 8 mil reais, que é o que eu preciso. Então eu tô juntando ali 100 reais quando eu consigo, 200, às vezes é só 10, 20, 30. Eu vou juntando, porque eu quero juntar 8 mil. Ok. Como que eu mando dinheiro para essa outra conta? Com Pix. Suave. Digamos que eu juntei esses 8 mil. Ok? Que é uma reserva de emergência. E daí acontece como emergência para mim mesmo. E eu mando um Pix de mim mesmo para mim mesmo. De 8 mil reais. Eu teria que explicar essa porra. Porque eu recebi 8 mil. E daí, mesmo que eu não tivesse que pagar, eu teria que declarar. E, assim, não mete o louco. Muito mais do que... mais do que a metade do país não sabe declarar imposto. Essa que é a verdade, entendeu? A maioria porque não precisa, mas mesmo os que precisam, eles pagam alguém pra fazer isso. E dependendo de como que vai ser os negócios com a empresa, vai ser 300, 400, 500 reais. Entende? Então, assim, eu já teria que gastar pra explicar essa merda. Eu tô usando um exemplo que, assim, não é perfeito também, mas é só tentando explicar que é um bagulho que não é tanto dinheiro dependendo do que você tá fazendo. Não, mas as pessoas que vivem com 10 coisas, essas pessoas nem Pix têm, irmão. Não enche o saco. Mas eu teria que declarar. E daí eu teria que já gastar um pedaço do dinheiro pra fazer essa porra. Entendeu? Então, naturalmente, as pessoas se incomodam com isso e se preocupam com isso e tal. E o que me deu raiva é as pessoas defendendo as coisas sendo boa, falando: ué, agora todo mundo tá querendo sonegar. Porque teve muita empresa fazendo piada, social media de empresa fazendo piada. Tipo, agora só aceitamos dinheiro vivo, hein? E os caras bravos: ué, tô querendo sonegar. Porque, né, a política entra no meio do cérebro das pessoas, inacreditavelmente, que as pessoas acham incrível. As pessoas, elas não vê a verdade, elas tem uma verdade ali, que é uma piada. O que a pessoa vê? Uma ilusão na cabeça dela de que não, isso na verdade é pra instruir as pessoas que ela quer sonegar, que ela tem que sonegar e que isso daí é uma mensagem subliminar de que agora a empresa vai... Para de ser doente, que tal, hein? E assim, também, você tá usando um exemplo que é óbvio. Estão querendo sonegar. É óbvio, irmão, você tá falando uma coisa que é óbvia. Que todo mundo sabe, o governo sabe disso. Tem uma coisa, tem um nome pra isso, que é curva de foda-se, eu não lembro o nome. Mas, que fala sobre isso. Que quanto mais imposto é cobrado em mais coisas,
começa a ser contraproducente para o governo, porque as pessoas começam ou a não pagar, sonegar, ou a dar outros jeitos de burlar o bagulho. Entende? Então tem essa curva, tem isso que existe. Porque isso é uma coisa da natureza. Por exemplo, digamos que você trabalha pra mim, tá bom? Você aí que tá me escutando, você trabalha pra mim, eu te dou por mês 5.000 reais. Tá bom? Só que eu falo, ó, todo mês eu vou tirar de você 2%. Esses 2% eu vou usar para cuidar aqui da casa que você mora. A luz, a água, vai ter gás aqui pra se aquecer, tudo mais, tudo certinho. Vou cuidar daqui. Você fala, bom, 2% de 5.000, quanto é que é isso? Não sei, é 250 reais, eu acho que é. É bastante, até 250, só que perto do que gastaria naturalmente, 250 não é nada. Então, beleza. Só que imagina que eu começo a aumentar esse imposto. Eu começo a querer mais dinheiro. Sei lá o porquê, tanto faz. Vai ver é porque eu tô com problema na minha empresa e eu tô querendo... Em vez de fazer mais dinheiro, eu tô querendo diminuir o que eu te pago. Basicamente. Querer pegar mais do que você recebe. É isso, né? Inclusive, isso daí me dá raiva também. Eu não consigo entender como que em questão de imposto, em questão desse tipo de dinheiro, os caras de direita e de esquerda não colaboram e não concordam com si mesmo. Eu não consigo entender o porquê que isso não acontece. Lembrando, tá? Eu sou incompetente, eu sou burro, eu não sei do que eu tô falando. Se você acha que eu tô aqui falando alguma verdade, eu sou muito estudado. Eu não sou, eu falo do que eu penso. Você tá literalmente escutando como se fosse o meu pensamento, tá? Eu tô pensando, tô falando. Daqui a um mês eu posso mudar de ideia. Mas saiba, tá bom? Eu só estou pensando sobre as coisas. Eu não consigo entender como os caras de direita e esquerda, quando se diz em questão de imposto, não concordam. Porque é literalmente um chefe que está tendo problema na empresa, querendo pagar menos para você, querendo pegar mais do seu dinheiro. Qual a diferença disso para um bilionário que quer aumentar o dinheiro dele, para isso ele paga menos o funcionário? Hein? Eu queria entender, mas tudo bem, eu posso estar errado, mas pra mim parece muito. E como que a esquerda e a direita não conseguem concordar nisso, eu não entendo. Mas tá bom então. Só que, naturalmente, imagina que eu começo a cobrar esses impostos, tá? Essa analogia aí. E chego em, sei lá, 40%, 50%. Naturalmente, o que você vai fazer é ou parar de trabalhar menos, ou ir trabalhar por outra pessoa. Né? Porque, foda-se, né? Você vai trabalhar para alguém até que pague menos que eu. Você vai receber para alguém que não cobre nada de taxa de você, mas te pague 3.000, porque eu te cobrando 50% de 5.000, você vai ficar com 2.500. Então vale mais a pena trabalhar para alguém que não cobre nada, que não tenha taxa de nada. E isso existe na natureza, que é na vida real, na política, na sociedade. Os caras sabem que quanto mais aumenta, diminui a chance de você pagar. Porque a pessoa não vê motivo pra isso. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. O governo sabe disso. Sabe como é que eu posso provar pra você que o governo sabe disso? Porque ele já faz isso. Por exemplo, tem uma coisa chamada fundo imobiliário. Eu vou, tipo assim, o mais resumido possível pra você. Tá? O que é? Eu, Aloxan, eu pego, sei lá, 100 reais meu, compro uma partezinha desse fundo. Uma cota desse fundo. Mando meu dinheiro pro fundo. Esse fundo recebe 100 reais de um monte de gente. O que esse fundo faz? Ele vê uma empresa que está querendo construir um prédio. Ele fala, tá precisando de um prédio? Tá aqui o dinheiro, ó, para você poder pagar a construção. Você vai me pagando todo mês com juros. Certo? E daí, o cara vai construindo o prédio, todo mês ele vai pagando uma parcela. O fundo pega esse dinheiro e devolve para mim, indivíduo Aloxan. Porque, né, eu tenho uma cota lá, então eu tenho uma cota, eu recebo R$1. Paguei 100, eu recebo R$1, tá? Todo mês. O governo gosta disso. O governo apoia isso. Por quê? Porque ele não tem que gastar nada. Eu tô pegando meu dinheiro, outras pessoas estão pegando dinheiro delas, estão botando num fundo. Esse fundo tá gerando um prédio, que tá gerando emprego, tá gerando residência, às vezes tá gerando... O dinheiro tá girando. Às vezes é um prédio comercial, então tá girando dinheiro ali dentro, que é muito importante. E isso tá acontecendo no governo, sem o governo ter que gastar nada. Então ele gosta disso. E ele quer motivar que isso aconteça. Como que ele motiva? Qual que é o início da corda desse bagulho? É a pessoa, é o indivíduo que tô botando meu dinheiro lá e tô esperando receber uma porcentagem do que eu botei.
certo? Então como que o governo vai motivar as pessoas, o início da corda acontecer? Motivar as pessoas a colocar o dinheiro lá para receber um pouquinho. O governo tira o imposto sobre o dividendo. Aquele R$ 1 que eu recebo poderia ser 80 centavos. Não é isento de imposto, porque o governo quer motivar que isso aconteça, porque o próprio governo sabe que quanto mais imposto desmotiva as pessoas de fazer as coisas. Então assim, você querendo usar como argumento, as pessoas estão tudo preocupadas agora. Agora todo mundo quer sonegar. Nossa, que novidade! Nossa, quem diria, né? Que as pessoas não querem dar metade do que tem. Você tá falando uma coisa que é óbvia. E querendo se fazer, porque você poderia dar metade do que você tem. Então assim, não enche meu saco. E também, querendo tratar como se fosse uma paranoia de... Nossa, mas as pessoas se preocupam com isso. É claro. Deixa eu explicar pra você, tá? O medo do pobre de direita que você odeia, tá? Porque os caras de esquerda adoram falar que pobre de direita não existe, ou que é retardado, assim como os caras de direita adoram falar que todo... Não existe cara de esquerda que trabalhe. É isso que ele quer dizer. Entendeu? Não, é todo uns vagabundo mimado. Você é tão idiota contra o outro lado, tá? Só deixando bem claro, tá? Você é igualzinho ao outro, se você acha isso. Mas, explicando pra você hoje o lado do pobre de direita, porque eu vario bastante aqui, tá? Pra você que tá me ouvindo pela primeira vez, que eu duvido muito, mas você é de lado tal. Eu não sou, tá? Eu posso te garantir isso. Eu posso te garantir com todas as forças. Eu não sou, tá? Não participo de rinha de otário igual vocês. Mas, enfim. O medo desse cara, o pobre de direita, é que, naturalmente, vamos voltar para aquela analogia que eu sou seu chefe e tô te taxando. E tô taxando até o talo. Eu tenho 3 opções. Você tem 3 opções, no caso. Ou você para de trabalhar, ou você trabalha menos, ou você vai trabalhar para outra pessoa. Naturalmente você não vai parar de trabalhar porque você tem que comer. Você não vai trabalhar menos porque você quer trabalhar mais para talvez ganhar um pouco mais e voltar a ganhar o que você recebia. Então, naturalmente, dessas 3, para onde que você vai? Vai trabalhar para outra pessoa. A questão é que se eu tenho esse poder, eu também tenho o poder de começar a criar dificuldades para você trabalhar para outra pessoa. Não, para trabalhar para outra pessoa você tem que ter documento tal. Não, mas aí você vai ter que pagar mais tal. Não, mas aqui o contrato, se acabar o contrato, você vai ter que me dar tanto dinheiro. E assim eu vou forçando você a aceitar isso aqui que eu tô fazendo. Que não é certo, entendeu? De novo, estou usando uma analogia extrema, mas que você consegue entender, assim, mais ou menos como é que funciona a cabeça do cara. É isso. Então, assim, o que mais me deu raiva nesse bagulho do Pix foi as pessoas. E daí aconteceu que eu fui ver ontem isso, inclusive. Nicolas Ferreira, que é um político aí de direita, foda-se ele, fez um vídeo falando sobre isso. Pela primeira vez na vida eu vi ele não ficar fazendo piadinha, não ficar se fazendo na minha vida, eu vi ele conseguir fazer isso. E daí ele fala sobre isso. E ele meio que fala normal. E eu não entendi as pessoas, nesse caso dele de esquerda, enchendo o saco, falando é fake news. Sabe qual que é o argumento das pessoas? Tem um momento no vídeo que o Nicolas ele fala o seguinte: não, o Pix não vai ser taxado. Mas também o governo já falou que não ia taxar a blusinha da Shein. Falou que não ia taxar tal coisa e também taxou. Então, não, o Pix não vai ser taxado. Que é simplesmente... E daí, o argumento das pessoas era, isso daí é fake news. Porque isso daí é uma manipulação, na verdade, de querer dar medo nas pessoas e mostrar que tal coisa... Não, não é isso. Para de se fazer. Teve gente falando também, teve um discurso populista que ele fala de pobre, defende o pobre e tal. Sendo que o Nicolas votou contra vários bagulho lá. Mas enfim. O que foda-se também. Porque, é populista. Todo político faz isso. Assim, a pessoa que fica apontando isso, não dá pra gente levar o resto do que ele falou a sério, porque nesse momento ele foi populista. Basicamente tá falando que eu acredito sim em políticos e o meu político é o certo e é o bonzinho. O meu, ele se preocupa, mas ele se preocupa de verdade. O seu não. O seu tá mentindo. Irmão, pelo amor de Deus. Não, mas é que é fake news porque é um discurso... Não é uma mentira clara. Eu adorei gente argumentando assim. Não, mas é que fake news não necessariamente é uma clara mentira, gente. Você pode juntar vários fatos e o jeito que...
Ah, irmão, pelo amor de Deus. Se isso é fake news, o que é então a propaganda do... Que teve, acho que foi em 2022, do Lula, que era literalmente entrando em mercado e botando do lado, assim, tinha, sei lá, o café preço tal. E do lado os caras colavam. Na época do Lula era o preço tal. E daí pegavam, dos anos que o Lula era presidente, pegavam normalmente o preço menor possível. Porque adivinha, era outra época também. O salário mínimo também era outro, era menos. Então o poder de compra, entendeu? Você consegue entender que o poder de compra era menos porque você pagava menos, mas você recebia menos? Você consegue entender essa parte? Mas usaram isso como argumento. E um monte de gente, literalmente desinformada, achou que isso era verdade. Isso não é uma mentira também, caralho? Isso não é um discurso populista também? Porque ele não tava colando isso do lado de uma Ferrari. Olha, gente, na época aqui, a Mercedes custava tanto. Não, era do lado do arroz. Era do lado do feijão. Então, assim, isso que me pega. E que eu odeio toda essa política aqui. Isso não é política, tá? Quer dizer, política é isso. Tá? Política não é resolver os problemas, o governo, a sociedade. Isso não é política. Política é literalmente isso daqui. Essa guerrinha que tem de um bando de burro. É literalmente isso. Essa rinha de otário que eu falei. Por isso que eu odeio. E... que a pessoa simplesmente... Não, mas ele é errado. Tá bom, mas o seu lado faz exatamente a mesma coisa. Não, mas é que daí no caso a diferença... E começa a procurar... Ah, meu Deus do céu. Enfim. E daí as pessoas também julgando o valor do Nicolas. Ah, mas ele fez tal coisa. Fez, realmente. E o argumento do vídeo, cara. Pelo amor de Deus. É importante você julgar o valor da pessoa, mas o valor da pessoa e o valor do argumento da pessoa não são a mesma coisa. O argumento dele, a ideia dele e ele não são a mesma coisa. Só que o brasileiro ele tem uma imensa dificuldade disso desde sempre para qualquer coisa. O brasileiro não sabe diferenciar a pessoa da ideia. Se um cara ele fez uma piada com gordo, ele não gosta de gordo. Não é uma piada que simplesmente acontece no mundo das ideias que o cara só pensou, juntou num quebra-cabeça ali de palavra e falou: "Não, ele é isso, ele acha isso, logo se a piada é ruim, ele também é uma pessoa ruim". É a mesma coisa ao contrário. Se ele é uma pessoa ruim, tem atitudes ruins, tudo que ele fala é errado. É sempre isso. O que não faz o mínimo sentido lógico. Se a gente tá aqui junto, numa sala, numa casa, não sei, num bar, começa a pegar fogo e tem um cara ali que a gente sabe que matou não sei quem, saiu da prisão ontem. E ele fala, gente, a única saída é tal lugar. Você não vai escutar o cara. Porque não, ele é uma pessoa ruim, que fez mal pra uma pessoa, logo ele não quer o bem de ninguém. Logo ele quer o nosso mal também. A gente não vai escutar ele então, beleza então. Enfim, todo esse bagulho do PIC. E no final foi revogado. O que assim, é a única coisa, pra você, independente do lado que seja. Acho legal parar pra pensar sobre isso, porque esse vídeo que o cara fez teve 200 milhões de views. Nossa, se esse vídeo, meu Deus. Queria eu que um vídeo meu de mais de 1 minuto no TikTok que desse 200 milhões de views. Nem sei quanto dinheiro eu ganharia. Mas, meu Deus, eu estaria de boa. Mas uma coisa bonita que foi as pessoas nesse vídeo que alcançou muita gente puta, muito, o povo mesmo bravo. Muita gente de esquerda e de direita, inclusive, tá? Só pra... Porque, assim, o pessoal trata como se você concordasse com a pessoa que você discorda normalmente fosse... Meu Deus! Nossa senhora, que bagulho horrível! Sendo que é uma coisa normal de acontecer, mas tudo certo. É legal ter visto um bagulho que deram pra trás por causa das pessoas, entendeu? É legal ver. Caralho, as pessoas têm esse poder ainda. O que eu não entendi foi que depois eu parei em post e eu vi gente literalmente falando: o governo não devia ter dado pra trás, não. Agora, a extrema direita... Ah, irmão, para de encher o saco. Para de... Meu Deus do céu. 200 milhões de pessoas. Mas realmente é só a extrema direita. Meu Deus do céu, cara. Eu não consigo. Parece os caras que vão jogar jogo e tem uma bandeira. Não, porque a extrema esquerda... Ai, irmão, pelo amor de Deus, para com esse inferno. Para de fazer a vida dos outros um inferno, cara.
Vê o lado bom. Que assim, eu passei raiva com esse assunto. Inclusive, eu parei de ver. Porque o tempo inteiro. Não, o Pix vai ser não sei o que. Meu Deus, cara. Começou a entrar na minha cabeça. Eu comecei a ficar assustado. Eu falei, chega, cara, chega. Tanto faz esse bagulho. Tanto faz. Tenho que trabalhar. Para de me deixar assustado. E daí eu só parei de ver. Mas eu fiquei feliz de perceber que o povo teve ali, conseguiu se juntar e ó, essa atitude é errada, isso não deveria acontecer e de não acontecer. Então no final, aconteceu uma coisa boa, né? Você gostando ou não da decisão, o povo às vezes tem poder quando se junta, né? Talvez, inclusive, olha só quem diria, seja por isso a importância de querer dividir certinho em grupo, ó. Você é aqui desse lado, você é desse lado. Porque assim a gente divide todo mundo e todo mundo acha que odeia o inimigozinho e porque ele discorda nisso, ele discorda em tudo. E daí a gente divide mais e mais. E daí divide mais ainda cada lado. Porque daí a esquerda que concordou com o Nicolas é a esquerda de verdade. Esquerda de verdade é essa outra parte da esquerda aqui. Não, porque a direita, que também é dividida, pra você que é esquerda e não sabe, tá? A direita também é bem dividida. Tem os caras que odeiam o Nicolas, tem os caras que amam o Nicolas também. E assim a gente vai cada vez dividindo mais e mais. Porque quando eles se juntam, olha só o que acontece, né? Os caras revogam e voltam atrás em decisão. Mas eu não sei de nada. Eu sou só um cara que tá pensando, tá? E eu posso estar errado. Próximo assunto. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei mais o que eu queria falar sobre George Carlin, que eu tinha falado. Então, um negócio legal que aconteceu foi... Eu tava querendo ver uns especial pirateado porque eu não queria pagar a Netflix, tá? Eu queria ver uns especial do Dave Chappelle, então basicamente eu procurei na internet, achei um pirateado e fiquei assistindo. E daí eu pensei, pô, será que tem algum do George Carlin, que é um comediante muito mais antigo, que sempre tem discussão sobre ele é o melhor ou não é o melhor, porque ele é um cara que se reinventou várias vezes, ele começou no stand-up com 20 anos e foi até, sei lá, os 70 fazendo isso. 50 anos de carreira, e a cada década ele foi mudando o estilo, assim, consideravelmente, bastante. Até porque lá nos Estados Unidos a comédia é muito mais viva, então muda muito. Se você for ver, por exemplo, um exemplo pra você, a música no Brasil. A cada 10 anos vai mudando as coisas. Antes era funk e ostentação, daí... Lembra do MC da Leste? Ostentação fora do normal. E daí um monte de mina, todo mundo de ouro, andando de helicóptero, não sei o que. Depois começou mais o proibidão. Começou a funk, falar de sexo mesmo, falar de coito, isso aí. E vai mudando cada vez mais. Daí agora começou o trap. Juntar o trap, o rap, o funk, tudo mais ou menos junto. E assim vai indo, entendeu? O sertanejo também vai mudando. Por quê? Porque isso é uma indústria viva no Brasil. Enquanto lá fora o stand-up também é uma indústria viva dessa e naturalmente a cada década vai tendo mudança muito grande. E o George Carlin foi um cara sozinho que conseguiu se mudar bastante. E daí o que eu não gosto é que assim, no final da vida dele, acabou que ele fez muita piada, mandando o ser humano ir se ferrar, basicamente. Falando, olha vocês destruindo o mundo. Claro que com uma grande piada sempre, porque o cara era bom. Falando, por exemplo, que... Ai, o mundo vai acabar. E a piada é simplesmente que não. O mundo vai estar aí, quem vai acabar é a gente, entendeu? A gente vai se matar. Só que o que ele representa, por causa disso, virou... Eu quero fazer piada que vai mudar a opinião. Eu quero fazer piada pra mostrar a verdade. Olha como mulher só, olha o mundo, olha os gordos. E assim, todo mundo que começa a fazer isso, eu quero estourar minha cabeça. Você pode fazer isso de vez em quando, mas para de colocar esse peso de que, nossa, eu sou genial. O cara tá escrevendo piadinha pra ser tratado como Albert Einstein. Irmão, só escreve as piadas pra ser engraçado. Se você tiver que ir contra essa coisa incrível que você acredita, essa grande verdade, faça, porque senão você não vai tá sendo um bom comediante. Mas enfim. Então todo mundo quando cita a Carly meio que cita esse bagulho de que, olha como
ele tem um discurso, ele tem piadas que mudam a cabeça. Sim, ele pode. Ele pode, sabe por quê? Porque ele passou 50 anos fazendo piada. Você tá fazendo há um mês. Para de encher o meu saco. E daí, eu tava procurando os especial dele porque eu queria ver se eu achava. E eu parei num site que era basicamente um bloco de texto gigantesco. E daí tinha vários links que era só você copiar o link e colocar na barra na barra de procurar normal do navegador de link. E daí começava a baixar os arquivos. E tinha arquivo de som, né, áudio mesmo, e tinha vídeos que eu não sabia se era legendado ou não, mas eu decidi baixar. E o primeiro que eu baixei foi um de 3 gigas de uma entrevista que ele deu, que você até acha no YouTube, só que eu acho que no YouTube não tá legendada. Talvez você colocar lá a legenda e botar para tradução automática da legenda você consiga entender. Mas legendado por alguém não tinha. Então eu baixei, eu nem sabia se ia ter legenda ou não, eu falei, vamos ver. Daí eu baixei e fui abrir. E tinha legenda, o problema é que não tava aparecendo vídeo nenhum. Tava só o áudio, uma tela preta e a legenda, que daí eu podia mudar ali pra legenda em português. Falei, beleza, não preciso de muito também. Só que daí eu percebi que isso estava acontecendo porque o meu celular só estava reproduzindo o vídeo em MP4, minha galeria normal, né? E o vídeo que foi baixado tava como .mkz, eu acho. Eu simplesmente entrei na Play Store lá e achei um player de MKZ. Um player de tudo, na verdade. E daí quando eu abro por lá, daí aparece o vídeo. Simplesmente aparece a legenda dessa entrevista. Depois, enfim, eu assisti a entrevista inteira, daí eu apaguei, daí eu baixei um especial dele que eu não gostei. Que é Playing with Your Head, eu acho. Brincando com a sua cabeça, talvez. Não tenho certeza se é isso. Ou brincando com a sua mente, talvez. Enfim, assisti a entrevista, que era ele já bem velho, falando sobre a vida dele, o que é muito bom, porque normalmente eu vejo as pessoas falando sobre a vida dele. E naturalmente, cada pessoa vai falar uma coisa de alguma forma. E é legal ver a pessoa falando, descrevendo. Então, eu descobri muita coisa sobre ele. Você sabia, por exemplo, que o pai dele era alcoólatra e a mãe dele tinha ele e o irmãozinho dele. Acho que o irmão mais novo, talvez. Ou mais velho. Mais velho, talvez? Eu não tenho certeza. Mas enfim, eu vi o documentário já faz 3 dias e eu já esqueci. Mas eu vou fazer o quê? Você tem que entender que a legenda também tava meio bugada. Em vez de aparecer linha de baixo, linha de cima, o cara falar, depois sumir e aparecer de novo as duas linhas, literalmente aparecer a linha de cima, a linha de baixo, daí sumir a linha de cima, daí aparecer a linha de cima, daí sumir a linha de baixo, entendeu? Então assim, se você não estiver prestando muita atenção, você se perde. Teve uma hora que eu fiquei com dor de cabeça pra conseguir me concentrar. Mas enfim, a história do George Carlin, basicamente, a mãe dele namorava o pai dele, que era um cara meio alcoólatra, e que, segundo ele, não batia nela nem nada, mas fazia um terror psicológico muito grande. Então, até um dia que ele decidiu fugir. Eles decidiram, a mãe dele resolveu fugir com ele pela mão e com o irmãozinho dele no colo. E foram se mudar para Nova York, eu acho, não tenho certeza. E daí lá ele sempre ficava muito sozinho, muito dentro da própria cabeça dele, meio criativo. E ele vivia num lugar que na época ainda, isso era perto da Segunda Guerra Mundial, não sei se, enfim, era ali perto nesse momento, que deve ser um momento muito bom para uma mãe solteira criar um filho, né? O problema racial dos Estados Unidos lá em cima, a Segunda Guerra batendo na porta, a mulher sozinha fazer o que, né, rapaziada? E ele vivia numa parte que eles eram branco, tá? Mas o problema da questão racial que eu falei é porque naturalmente tinha muita guerra por causa disso nos territórios. E eles viviam bem no meio que para um lado tinha a parte branca da cidade, do bairro que eles moravam, e do outro lado a parte preta. E isso gerava treta de vez em quando, mas ele andava de um lado pro outro, conhecia um monte de gente pra cá e pra lá. Enfim, desde pequenininho, segundo ele ficava meio preso nos pensamentos, ficava pensando nas coisas, ficava tentando entender as coisas.
E ele tinha na cabeça dele que ele queria. Ele tinha visto o filme. E tinha um ator no filme muito da hora. E ele pensou, eu quero ser ator. É isso. Queria fazer personagem, queria falar bem. Enfim, se pá, queria toda aquela fama de ser ator também, porque isso chama muita atenção pra uma criança. E daí acabou que ele teve que ir pro exército. Eu não lembro muito bem os detalhes, mas ele teve que ir pro exército. E no exército ele tava estudando pra tentar entrar no teatro, eu acho. E foi logo no exército que ele conheceu. Na adolescência eu acho que ele começou a gostar de rádio. Ele começou a gostar de rádio, queria ser locutor, mas ele via a locução como um modo de chegar no papel que ele queria, que era ser ator. Então quando ele estava no exército, ele acabou conhecendo um cara que naquela época só tinha poucas estações de rádio, né? E esse cara era meio que o dono do maior do momento, entendeu? Tinha tipo 5, 4 e esse cara só ficava ao vivo, só ficava no ar 12 horas. E mesmo assim ele era top 1 de todos. Ele tinha tipo mais de 50% dos ouvintes do que os outros 3 que ficavam 24 horas no ar. Que é a representação, né, rapaziada? Que às vezes fazer menos e fazer melhor. Mas enfim. E daí ele conversou com o cara e perguntou se ele podia. Eu posso ficar vendo você aí falando? O cara falou, pode. Daí beleza, deu um tempo lá. Daí ele falou, George, pega lá os merchan lá e lê aqui. E ele leu naquele jeitão, né, de quem não sabe nem falar. E no final começou a trabalhar com o cara. Sei lá quanto dinheiro por hora e tal, só em tal dia. E ele começou a meio que se apaixonar por isso, gostar disso, juntar um dinheiro. E ele era um cara mais humorado, fazia umas piadas de vez em quando. E o que eu lembro é que eu acho que ele começou a dividir apartamento com um cara que era do exército, ou com um cara que ele conhecia também. E começaram a ficar muito amigos, começaram a frequentar show de humor, gostar de piada. Ele queria. Ele tinha um apreço para ser comediante, porque em algum momento da escola, acho que foi na adolescência dele, ele achou a palavra comediante. Sabe, o cara que faz piada, o cara que pega um pensamento, trabalha nesse pensamento até virar alguma coisa. Que é menos a parte. Tem a parte mais filosofal da parada e tem a parte mais cômica, entendeu? Que é a risada, kkkk. E tem a parte mais de você pegar um pensamento, lapidar ele. Dessas duas coisas, quando você tem as duas juntas, as duas, você consegue fazer uma piada muito boa. E ser processado no Brasil porque é isso que funciona. Ó o carrinho de picolé passando aqui na rua, rapaziada. Ó que bagulho bom. Ó, caralho, 4 picolés cremosos por R$ 4? Nossa. Será que aceita o Pix, rapaziada? Brincadeira. Enfim. Nossa, esse grito não sei se ficou tão alto quanto foi na vida real no microfone, mas enfim. Enfim, dele conheceu esse cara. Começou a dividir apartamento com esse cara. E eles meio que tinham a mesma vontade. Eles queriam fazer algo que fosse escrever, fosse ler, fosse na frente de todo mundo. Comediante, rádio. Começaram a fazer rádio também. Juntaram um puta de um dinheiro legal. Até que, meu Deus, eu tô ficando desconcertado com o carrinho do picolé. Tá muito alto, mano. Eu tô ficando desconcertado. Eu não tô conseguindo escutar meus próprios pensamentos. Eu tô ficando louco. Por favor, para. Por favor, vai embora. Eu prefiro ficar com calor. Eu prefiro que crianças não tenham picolés pra comer e passem fome do que eu não escutar meu próprio pensamento. Parou, eu acho. Alguém deu um tiro nele, com certeza. Enfim, daí chegou o momento que os dois tinham um dinheiro legal, compraram um carro e saíram andando por aí. Por Los Angeles e tal, pelas cidades. E daí foi dando umas merda que eles não estavam conseguindo dinheiro e o resto do dinheiro que eles tinham para se sustentar foi roubado.
Até que eu não... E daí eles começaram a se apresentar em boate. Eles conheceram um cara que conseguiram botar eles dentro da boate, ele já tava adulto, pra contar piada. E em bar de café. Eles também iam lá testar piada. Até que eu acho que esse mesmo cara conseguiu um lugar na TV pros dois. Porque assim, por mais que eu esteja falando um monte de eu acho, esteja falando meio complicado, o que eu quero dizer é, nesse início é, olha como você simplesmente fazer as coisas que você sente que é o certo, você sente que você tem uma vontade de, eu quero desenhar, não sei porquê, mas eu quero. Naturalmente, você só ficar desenhando no seu quarto não vai te levar a lugar nenhum. Faz mais coisa. Eu sinto que eu tenho que mostrar pra alguém. Então vai lá, mostra. Então vai lá, tira foto, posta. Aí se eu criasse um Instagram, cria. Vai lá, cria. Vê como que faz pro Instagram. Nossa, mas é muito trabalho. É melhor ter muito trabalho em algum momento isso poder dar em alguma coisa do que você não ter trabalho nenhum, só fazer o desenho e nunca conseguir ganhar dinheiro com o bagulho que você ama. Então assim, depende. Mas às vezes você ir atrás do que você quer e aproveitando as oportunidades para fazer isso. Porque eu poderia ter contado piada a minha vida inteira só pra minha mãe e pros meus colegas de escola e dane-se. Mas não. Eu decidi fazer isso no YouTube. Eu poderia, os videozinhos que eu fazia, só mandar no grupo lá dos meus amigos, que é o que eu fazia na época. Os primeiros 3 videozinhos que eu pensei em fazer foi desse jeito. Eu fiz desse jeito. Poderia só ter feito isso e não ir fazer no YouTube. Eu pensei, tá, vou fazer. E fui, fiz, acontece. Talvez isso te leve a algum lugar. Ou talvez isso diretamente não te leve, mas isso te ajude mais pro futuro. Enfim. O que acontece é que nesse programa tinha ele, o amigo dele, e eles estavam. Eles queriam, né? Seguir carreira dividida. Mas eles trabalhavam juntos também. E o George Carlin nesse programa, ele tava sempre com o cabelinho penteado, terninho. E ele fazia piadas naturalmente do lado que a emissora tava. Fazia piadas sobre notícia. Tinha, por exemplo, uma treta que eu acho que é o Ali, o lutador de boxe. Ele tinha sido chamado pra guerra, não sei aonde, não sei se era pra Segunda Guerra Mundial, guerra no Iraque, não sei. Mas ele acabou não indo. E daí falaram, não, você não vai lutar. E o George Carlin, ele tinha escrito 2 piadas, uma eu não sei sobre o que era. Mas essa era tipo... Porra, o cara só quer bater nas pessoas, não quer matar. Mas ele falou que não queria matar, o governo falou, então você também não vai bater. Era alguma coisa tipo isso. E a emissora falou, ó, você pode escolher só uma das duas. E ele escolheu essa que era muito melhor. A questão, que eu tô usando isso como exemplo, que ele também usa, que ele fala sobre isso, é que você começa a entender que tinha pensamento. Lembra que o lado que ele estava indo pra piada não era tanto só pela risada, mas sim pela parte filosófica da parada, de você pensar, trabalhar nesse pensamento e fazer algo com ele. Esse lado dele, ele não estava conseguindo fazer, praticar, porque basicamente tinha gente limando ele, falando: não, essa daqui pode ir, essa não pode. E naturalmente ele começou a olhar em volta, por fora, outros comediantes falando da guerra que estava acontecendo, falando de questão racial, fazendo piada com não sei o que, e meio que ele não podia fazer isso. E isso começou a virar uma dor nele de, ok, eu tô recebendo um dinheiro bom, porém, esse lado dessa criatividade, eu não tô podendo fazer nada com isso, tô tendo que esconder e isso não tá sendo bom. Então, aí ele já tava casado e tal. Eu acho que eu já falei em algum podcast sobre essa parte mais familiar dele. Mas foda-se, não vou falar agora também. Eu quero falar sobre a cabeça do cara. Mas então ele se demitiu, ele saiu, foda-se. Cavou lá o bagulho pra ser demitido e foi. E daí, aí é a primeira mudança que a gente tem dele. Que é começar a ser contra a cultura. O pensamento que vem começar a defender um estilo meio hippie, que na época era muito popular. Que é...
e contra o que o sistema na época falava o certo, que naquela época era sistema de fato. Eu odeio as pessoas que usam essa palavra no Brasil. Não, porque o sistema é completamente dividido no Brasil, irmão. Metade é cristão, metade LGBT. Não em quesito populacional, mas você entendeu que metade domina tal lugar? Em tal lugar você não pode falar porque esses caras aqui dominam. Nesse outro lugar aqui, meio que seu vídeo vai ser apagado porque esses outros caras aqui têm prioridade. É meio que isso, tá? É isso que eu quero dizer. Mas foda-se. Naquela época era assim. Não, tem essa galera aqui. Se você falar, boa sorte. Tomara que você fique vivo. E meio que isso que ele começou a fazer. Ele queria fazer piada sobre o governo, queria fazer piada com o lugar tal, e ele não podia porque ele tava na TV. Então ele assumiu uma aparência até mais hippie, deixou a barba crescer, deixou o cabelo crescer, usava umas roupa extremamente colorida, extremamente LSD da parada. E começou a fazer esse tipo de piada. E foi fazendo com o passar do tempo. A questão aí já técnica é que a comédia começou a mudar. Começou a parar de ser essa coisa mais pensativa, mais filosófica. Meio que as pessoas pararam de se importar com o lado pensativo do questionamento e começaram a se importar mais com performance, por exemplo, com parecer engraçado, com fazer umas atrapalhadas, era isso. E daí começaram a fazer piada com o estilo do George Carlin, como se ele sempre estivesse tentando forçar um pensamento. Tanto que tem a série que foi feita na HBO, que é bem legal, até são 2 episódios de 2 horas cada, que daí a filha do George Carlin pegou todas as anotações do pai que tinha guardado e deu pra HBO. E daí, inclusive, tem a reação do George Carlin sobre isso. Que é... Ele usava muita droga também, completamente cheirado, louco. Tem caso de show que ele só se salvou porque a mulher dele chegou no palco e falou: a polícia chegou aí, ela já tinha sido revistada. Daí, sei lá, tirou o pozinho do bolso do Carlin, guardou. E daí o Carlin foi lá, foi revistado, não acharam nada, né? Enfim. Mas a reação dele a isso no caderno era tipo: ah, eles que se fodam também. Não quero saber. E depois disso, ele começou a ir mais ainda pro lado filosófico. No sentido de, já perceberam tal coisa? Já perceberam que os mendigos, não sei o que, e deu uma crítica social, que era uma piada também. E depois ele se reinventa de novo, sendo mais negativo, mais eu desisto do ser humano, o ser humano não vale a pena. E falando sobre costumes do ser humano e tal. Sendo pessimista com ele, sendo negativo. Mas de um jeito genial, sendo muito bom naquela época. E ele na entrevista que ele tava contando sobre isso, tem um momento que ele... Porra, eu não vou lembrar exatamente a palavra que ele usou, mas basicamente ele não tava gostando de ser quem ele queria ser. Ele não tava gostando de ser quem ele era. Entendeu? Ele não tava fazendo... Ele sentia que ele não tava fazendo o que ele devia. O que é uma coisa que me pegou no momento, independente da frase que foi feita. Foda essa palavra, o que importa é a mensagem que tá por trás. Mas me pegou no momento porque eu faço muito vídeo de treta e eu tava me forçando a fazer um vídeo de treta. Que era o vídeo do Haluca que eu tava editando, tava quase terminando. Agradeço ao George Carlin porque eu peguei e apaguei esse vídeo na hora. E é por isso que daí eu não postei o vídeo. Mas enfim. Que eu queria fazer vídeo sobre os outros que eu já tinha feito ali. Vídeo sobre crente que eu já tinha gravado, vídeo sobre grau. Mas é da hora pensar sobre isso, porque às vezes você tá no emprego e você, sei lá, é que tem muito lado sobre isso que você pode tirar. Às vezes você tem um emprego que você não queria estar, às vezes você tá no mercado e queria ser advogado. É bom você entender que, ok, eu não tô onde eu queria. Não significa que você tem que fazer igual o cara e se demitir, porque às vezes você precisa disso. E você entender isso é bom, que você entende, ok, eu tô aqui,
pra trabalhar. Então eu vou fazer meu trabalho, vou dar um jeito de ganhar mais dinheiro pra poder fazer as coisas, pra então poder fazer minha faculdade, poder fazer OAB, fazer não sei o que lá. Entendeu? Só que normalmente a gente tá tão estressado nas coisas, tão perdido que a gente nem para pra pensar. O que acontece bastante. Então essa é a pergunta assim, quem que você é? Você tá gostando de ser quem você é? Gostando de fazer o que você faz? O que você gostaria de estar fazendo? Que são várias perguntas que as pessoas não fazem. Elas ficam vivendo no automático e elas só ficam tristes. Elas nem sabem. Ah, porque eu queria estar não sei o que. Tá, e aí? Você queria isso, mas em nenhum momento antes você pensou que você queria isso? O que tá acontecendo? O que você tá fazendo no mundo pra isso acontecer? Você tá sendo honesto com si mesmo? Porque às vezes você pode não ter o que você queria, mas você foi honesto com si mesmo. Ah, eu quero isso. Eu não consegui por causa disso, porque eu não fiz tal coisa. Às vezes é importante isso. E me pegou aí. Então fica aí o pensamento sobre a vida do George Carlin. Me ensinou umas coisas aí. Ver ele falando sobre a vida dele. Que às vezes a única coisa que você precisa fazer é fazer as coisas. Tentar aproveitar todas as oportunidades. Às vezes vale a pena você perder um pouco de algo para ganhar um pouco de outra coisa. Ele mesmo, por exemplo, ele estava se descrevendo como mais um escritor. Que o que ele quer usar como palavra é esse lado mais filosófico de pensar, ter ideia e trabalhar nessa ideia. Mais do que só... Ah lá o cara que faz careta. Que não tá errado, os dois podem ser considerados comediante, mas tem uma diferença. Que naturalmente você tem que ver o que você é. Não importa se você nasceu para escrever e você tem uma predisposição para isso e você gosta disso, não adianta você ficar fazendo careta no TikTok ou careta num show porque você acha que isso é melhor. Você vai ganhar umas pessoas vão gostar, muito menos do que deveria ser, porque você não tá sendo honesto com si mesmo e as pessoas acabam notando isso porque você não faz isso tão bem quanto deveria fazer. Mesmo que você engane bastante. E isso acaba sendo pior a longo prazo, porque em algum momento esse personagem vai morrer e você vai ficar, caralho, só gente desse jeito que me acompanha. Sendo que poderia não ser assim. Então não adianta você forçar uma coisa que você não é. Se você é o cara que vai escrever mais, escreve mais. Ah, mas é mais trabalhoso. Ah, mas as pessoas não gostam. Ah, mas tal assunto não é popular. Então tenta pensar mais sobre um assunto popular. Usa isso pra praticar. E você vai se divertir mais desse jeito, vai se decepcionar também. Mas você não vai estar vivendo um grande personagem mentiroso. Você vai estar vivendo você. Você vai estar sendo você. Enfim. Obrigado aí, George Carlin. Enfim. Outra coisa que eu queria falar que era... Ah, era sobre o cara Red Pill, né? Mas eu já falei sobre isso. Virei amigo do cara, daí não tem muito o que falar. Virei amigo do cara. Ele é muito da hora. E eu sabia que ele tinha umas ideias meio Red Pill, até porque ele é bonitinho e tal. E assim, naturalmente, o cara me falou que concordava com o bagulho, eu tenho que discordar na hora, né? Mas eu até falei, eu discordo porque os caras são muito cabaço. Que o que ele entende é todo Red Pill é cabaço. Na cabeça dele é isso, porque naturalmente ele tá dentro desse grupinho e esse grupinho pensa assim. O que eu quis dizer, na verdade, é tem uns cabaços dentro desse bagulho que a única coisa que eles têm é o grupinho. Então eles não são uma pessoa que concorda com o bagulho do grupinho, mas que tem a vida deles, faz a coisa dele. Não. Tudo que esse cara é um Red Pill. Entendeu? E daí é os caras insuportáveis, fã do Dom Sandro, que vem encher meu saco até hoje. Sabe? É os paranoicos do bagulho. Então... É isso que eu quis dizer. Esses caras eu odeio e que não vale a pena. Vale a pena você pegar um outro ensinamento, não ficar confiando nos outros, não ficar dependendo de mulher, não ficar achando que um relacionamento é incrível, que mulher é perfeito, que... Tudo isso é importante pra você ser um ser humano normal. É o lado saudável do grupinho. Só que eu não falei desse jeito, foda-se, assim, eu achei que o cara ia ter... Eu tava falando com o cara já há um tempo, eu achei que ele era um ser humano pensando.
Mas aí o cara agiu igual um crente quando eu faço piada com Jesus nos meus stories. Não, mas é que na verdade na Bíblia, irmão, tá bom, eu sei que não é verdade, por que você tá justificando? O cara agiu igual, eu fiz uma piada que Red Pill fala que pra você pegar a mulher você tem que ter dinheiro. Mas então por que, quem mais engravida é pobre? É só uma piadinha. De uma observação de, é verdade. Que tem várias explicações. Ele fez um texto enorme falando, porra, a explicação é que a Red Pill também não chega em todo mundo. Tem muita gente que não tem acesso, porque a hipergamia e esse conceito da Red Pill, quando a gente tá no extremo, não representa a extrema pobreza, por exemplo, não representa isso porque a mina não vai ter como conhecer, achar que sempre vai ter um cara melhor. Agora, por exemplo, uma mina que tem um celular, ela pode ter acesso ao cara que é rico, porque ela é bonita e gostosa. E daí a hipergamia dela vai querer um cara assim, mesmo que ela seja fodida também, mas tem um celular. E daí ele deu o exemplo de fulana que não sei o que tá lá tá em Dubai porque tá sendo acompanhante de luxo. E isso faz, o que assim, é verdade, eu entendo o que ele tá falando. O que ele tá falando basicamente explicando como um ser humano normal, porque ele falou VSM, falou todas as coisas que a Red Pill fala, que assim, você é louco, tá? Você não é, mas quando você fica falando isso pra alguém do nada, parece. Fala igual um ser humano normal. O que ele quer dizer é basicamente, sabe aquelas minas que do nada você vê vídeo, aquelas minas gorda, feia, esquisita, que fala, não, eu quero um cara tanto, é uma exigência absurda, eu quero um cara que ganha 50 mil. Sabe o que isso acontece, explicando pra você? Basicamente, essa mina tem celular, e hoje em dia você pode pegar quem você quiser, meio escondido. Então um cara que é, sei lá, vamos usar a nota aí, né, que é mais fácil. Tem um cara que ele é 8 de 10, ele é bonito. E tem essa mina que ela é 5 de 10. Certo? 4 de 10. Esse cara 8 de 10 tá querendo pegar as minas naturalmente de 8 de 10. Nota 8. Só que elas são mais difíceis. E daí tem essa mina de 4. Pô, 4 é foda. Essa mina nota 4. Que, pra ela ter atenção, o que ela faz? Ela meio que oferece, bota foto sensual, bota foto não sei o que. E esse cara, querendo ou não, ele quer, né, tacar a mandioca por aí. Ele aparece essa mina e ele fala, posso ir na sua casa? E ele vai lá e ele fica com ela. Isso acontece. E daí ele vai embora. Certo? Isso acontece. Ou você tá falando que eu tô louco. Isso acontece no mundo real. Então, esse cara vaza. A questão é que essa mina vai fazendo isso com outros caras. E na cabeça da mina, naturalmente o que ela entende é que, pô, se 8 cara nota 8 ficou comigo, então eu sou nota 8 também. Ela não, entendeu? Porque se vários caras desse jeito aqui estão se interessando por mim, naturalmente sou igual a eles. Então ela só começa a querer cara nota 8, nota 9 pra cima. E deu o cara nota 4 igual a ela desdenha, tipo, é feio, não sei o que. Entendeu? Isso é basicamente um exemplo simples do que o cara quer falar. Mas não é toda mulher. Tá vendo? É aí que os caras se perdem. Quer começar com, não, porque toda mulher. Não é assim. Depende muito das coisas, depende da situação. Também não é assim que funciona, irmão. Quantas minas com mais dinheiro que eu já fiquei. Entendeu? E assim, não é mina marmita também. É mina legal. Mina literalmente de boa. Como é que você sabe? Ela pode ter mentido. Na minha adolescência, eu já falei isso também. Na minha adolescência, eu era uma marmita também. Eu já falei isso em podcast. E falei pro cara também. E eu falo isso, eu faço piada. O dia que eu enfiei a faca na mina. O dia que eu não sei o que com tal mina. E eu conto isso. Faço o vídeo. E tem muita coisa que eu não conto em vídeo, mas que eu conto pras pessoas. Que eu faço piada sobre. Sobre suruba, sobre droga, sobre bunda, sobre peito, sobre cocaína em peitos, enfim. Da minha adolescência. O que acontece quando você conta isso pra uma mina, conta isso pra uma pessoa e se expõe desse jeito? Que pra mim não é expor, é só eu falando o que eu quero falar, o que vem na minha cabeça. Naturalmente a pessoa vê que isso
eu tô contando o meu íntimo pra ela, e ela se sente confortável pra falar as merdas que ela já fez. Já fiquei com 2 caras, já fiquei com não sei quem. As minas literalmente se sentem confortável com isso. Porque ela simplesmente pensa, pô, ele não vai me julgar porque ele já fez tal coisa. Eu não julgo exatamente por fazer, mas assim, não namoraria uma mina que fez tal e tal coisa. Ah, mas isso é errado. Tá bom, eu não me sinto confortável fazendo isso. Ponto. Eu não tô falando que sorvete de menta é errado. O que eu tô falando é. Eu não me sinto confortável comendo sorvete de menta. Nós. Deu pra entender agora? Usando bem simples aqui. Tô falando que é errado, ou seja, que as pessoas se prendem muito nisso também. Porque no final não faz sentido. Porque a pessoa ela baseia. Não, você tá errada. Mas esse errado é simplesmente baseado no sentimento da pessoa. Então, no final, seria muito mais fácil se basear em eu gosto disso, eu não gosto disso. E beleza, não é certo ou errado. Mas enfim. Onde é que eu tava, que eu comecei a me perder, eu falei sobre eu ser uma marmita, porque daí as pessoas se sentem mais confortável, o que fica mais fácil você entender se uma pessoa tá mentindo ou não, e da pessoa ser honesta com você, hipergamia, depende. Enfim, esse foi o exemplo aí que ele quis dizer de hipergamia, que daí numa situação de extrema pobreza, a mina não vai ter um Tinder, por exemplo, pra levar os caras pra meter e não sei o que. Então não vai ficar distorcida essa visão dela, que ela é não sei o que. Que ela é nota 8, por exemplo. Porque tudo que ela conhece é os caras que estão em extrema pobreza igual ela. Então, naturalmente, ela vai querer um igual, um semelhante. Basicamente isso que ele falou, só que com altas falas de Red Pill. Enfim. Que isso daí também é um bagulho que eu vejo os caras reclamar de. Ah, mulher não entende. É porque você explica igual louco. Quantas minas se acha, que eu já não vi, que discorda completamente do que esses caras falam? E deu só simplesmente falar a mesma coisa que o cara falou, desse jeito que eu falei agora. Normal. E a mina fala, pô, pior que faz sentido essa parte. Olha só, quem diria, né? Quem sabe o problema é você sendo louco. Não desse cara aí. Esse cara aí. Ele não é um cara que leva ao pé da letra o bagulho, mas é que nesse caso ele tava achando que eu tava. Ele também tava próximo de mim e ele viu alguém próximo a ele, meio que com uma dúvida. E que ele podia ajudar. Só que não era uma dúvida, amigo, eu só tava fazendo uma piada. O que tudo certo, eu tenho um amigo cristão também que faz isso, que daí eu pego, faço uma piada. Não é que na verdade, ai irmão, pô, você é meu amigo, mas vai tomar no cu também. Pô, eu tô fazendo uma piada, cara, entende o bagulho. E daí ele soltou. Daí um bagulho que me emputeceu foi quando ele soltou uma frase que é. Você pode não gostar da Red Pill, você pode achar que tudo é uma piada, mas ela funciona. Que é você pode não gostar. Tipo assim, eu não tô fazendo julgamento de valor de eu não gosto ou não gosto. Não é assim que funciona as coisas, tá ligado? Eu não gosto, logo é errado. Não é assim que funciona as coisas, não é assim que eu lido com as coisas. E dois, nunca falei que eu não gosto do bagulho, eu não gosto das pessoas, assim como toda ideia, todo grupinho em si tem o lado bom, tem a ideologia boa, a parte boa. O que eu não gosto são das pessoas retardadas, é isso. E daí a parte do, pra você tudo pode ser uma piada. Não é que tudo é uma piada pra mim, você tá levando tipo, é que você não leva nada a sério, você não vê as coisas com seriedade. Eu vejo, eu me estresso com as coisas. Só que dá pra fazer piada com as coisas. E é isso que eu tô fazendo. Eu não quero ficar discutindo. Tipo assim, eu já perco muito tempo na minha cabeça discutindo. O que será que isso daqui significa? O que isso daqui tem de bom? O que isso daqui tem de bom? Eu não quero ficar fazendo stories sobre esse bagulho. Não é isso que eu tenho vontade de fazer. E daí pro cara meio que entender o que eu tô falando. Eu peguei esse exemplo que eu dei aqui pra vocês da mina que distorce na cabeça dela o valor dela. Eu peguei e falei pro cara. Eu escrevi um textinho falando, isso daí também que você falou, também vale pra tal e tal coisa. Que é simplesmente pra mostrar, ó irmão, eu sei do que você tá falando, eu conheço esses caras, eu já vi esses vídeos. Eu vivo uma parte disso, eu entendo uma parte disso e discordo da outra. O meu problema é os retardados. Tipo assim, é pra mostrar isso pra ver se o cara entende. Que, ó, irmão, você. Eu não perguntei o bagulho porque eu sou burro. Eu perguntei pra fazer uma piada. Eu sei do que você tá falando, irmão. Pelo amor de Deus. Não é só você que conhece a verdade.
Meu Deus do céu, é por isso que eu odeio gente que entra em grupinho. Mas no final tá de boa, no final assim entendemos e foda-se. É... Mas isso daí me tirou uma meia hora que eu fiquei, pô, não é possível, cara! Red Pill é tudo burro. Os caras não ajudam a própria imagem também. Por exemplo, minha treta com o Dom Sandro. É muito mais que o seguidor dele, que acho que ele é um cara sensacional. Ele é um cara cheio de argumentos, mas daí ele viu meu videozinho lá. O argumento dele é o que? É falar que eu sou um moleque leite com pera, que eu sou mimado no caso. Que eu gosto de ser corno. De falar que eu sou um feminista. Que eu sou um canela de pé de milho. É esse o argumento? E daí, quando eu simplesmente olhei isso, falei, tá, ele tá fazendo umas piadas ali. E fiz igual no meu vídeo. Os retardados da Red Pill não entendem isso. Não, você tá fazendo ad hominem. Porra, irmão, você é burro. E daí o cara também, que é o... Que é um cara inteligente, que é um cara que pensa, que é um cara não sei o que. Eu faço vídeo sobre ele, faço piadinha sobre ele. Ele tenta apagar o meu vídeo dando strike. Então assim, e os caras lá ainda louco. Não, mas é porque ele é não sei o que. Cala a boca, mano. Você não sabe no que você acredita. Você não é nada sem isso e é por isso que você precisa que isso exista até o final. Ao extremo, entendeu? Porque você acha que quanto mais pessoas conhecerem isso, mais esse movimento estiver vivo, você acha que quanto mais isso acontecer, mais você vai estar vivo. Esse é o resumo da Red Pill, esse é o resumo do feminismo, esse é o resumo de esquerda, de direita, esse é o resumo de qualquer movimentozinho que seja. Ponto final. E é por isso que você não tem que. Eu meio que tô agora falando o que tem que ser, mas não sei, talvez você possa ser mais equilibrado. Você possa ser uma pessoa que concorda com isso, isso, isso. Um pouquinho de cada movimento. E é isso. Você não é aquilo. Você é uma pessoa que eu concordo com uma parte daquilo. Porque senão isso te prende. E daí alguém te manda um argumento bom do outro lado. E você até acha bom, só que você não vai concordar. E você vai brigar irracionalmente, vai criar argumento irracionalmente para discordar daquilo. Sendo que você poderia ver, essa parte que é boa também. E ser um ser humano. Mas você não quer isso. Você quer ser um soldadinho e ser recompensado. Mas enfim, papo Red Pill de hoje, rapaziada. Eu acho que é isso, né? É o que a gente tem. Ah, teve minha amiga ontem que eu conversei, que eu dei conselho pra ela. Não sei se eu cheguei a falar ou não sobre isso. Eu tenho a impressão que eu já falei, mas eu não sei se foi no outro podcast que eu parei de gravar. Mas enfim, eu vou contar de novo, não vou dar detalhe também. Ontem uma amiga minha tava com dúvida, tava mal, tava triste, porque ela tava com medo de ser abandonada, basicamente. Ela tava com medo de não ajudar as pessoas em volta dela o suficiente. E as pessoas deixarem ela, as pessoas abandonarem ela, basicamente. Família, amigo e essas coisas. E daí ela tava contando várias coisas, como se ela se sentisse e tal. E dando conselho pra ela, eu lembrei de uma coisa muito importante. Que é você não ficar dando voz pra sua cabeça, literalmente pro seu cérebro. Isso que você pensa do nada de eu acho que eu não sou bom. Isso é sua cabeça. Assim como o seu corpo às vezes fala, eu tô cansado. É a mesma coisa. Você não é nenhum dos dois, tá? Você tem que entender que essa voz na sua cabeça não é você. Só que é difícil explicar isso pra alguém. Pra mim faz sentido porque eu já consegui sentir isso. Eu já consegui escutar essa vozinha falando tipo, nossa, mas hoje eu não fiz nada. Pensando, não, hoje eu fiz as coisas que eu podia. O resto eu não fiz por causa disso. Realmente, amanhã eu posso fazer mais. Entendeu? Entender que eu não sou essa vozinha e eu já consegui. E quem não conseguiu só escuta assim, às vezes até consegue meio que entender, mas quando surge de fato o bagulho, é mais difícil fazer isso, não consegue entender isso. E até tenta fazer, mas aí ele vê que é difícil e deixa de lado. E deixa eu contar pra você. Isso vai continuar até você lidar com isso à força. Que foi o que aconteceu com essa minha amiga. Ela já teve que lidar com isso uma vez, meio que ela deu uma fugida. Tomou remédio, não sei o que ela fez, mas passou e agora voltou de novo. E ela não sabe lidar, porque ela não lida.
E daí no meio disso, eu tava tentando achar uma combinação de palavra certa que conseguisse ajudar ela. E daí o que eu consegui fazer é só fazer pergunta. Tá, você acha que você não tá ajudando fulano, mas você todo dia não faz tal e tal e tal coisa pra fulano? Faço. Mas eu sinto que, não, tá bom. Mas o outro fulano lá que você tem medo, a fulana que você tem medo de te abandonar, você não faz todo dia isso pra ela? Ela falou, faço. Eu falei, então, meu bem. Exatamente. Você tem, tipo assim, entendo que você tá sentindo tal coisa, mas você tem que se apegar na verdade nesse tipo de momento, no que você tá fazendo na vida real, no mundo real, na verdade de fato. Qual que é a verdade? Você não tá ajudando tal e tal pessoa? Eu tô. Então. Não, eu tenho medo de não estar fazendo o suficiente. Você não tá fazendo tudo o que você pode pra isso aqui? Tô. Então. Às vezes você tem que se apegar no mundo real. Às vezes você só tem que se importar com a verdade. Porque você pode ficar 1 milhão de anos nesse mundo da sua cabeça falando: ah, eu não fiz tal coisa, eu deveria ter feito mais, eu não fiz o suficiente. Você vai ficar sofrendo e no final amanhã você vai estar sofrendo e você não vai fazer o suficiente de novo. Às vezes é muito mais prático. É difícil fazer isso, você tem que forçar isso mesmo. Porque é pra ser assim mesmo, porque isso é o enfrentar. Sabe quando falam enfrentar os seus pensamentos? É literalmente isso. Que é você perceber. Eu sinto que eu não fiz o suficiente por tal pessoa. Tá, mas no momento que aconteceu tal coisa, você não fez o que você achou certo no momento e tal? Fiz. Então é isso. Você tá pensando demais sobre isso e tal, mas entre essa voz na sua cabeça e o que acontece na vida real, você tem que se apegar mais na realidade. Porra, isso. Assim, isso é meio que. Você usa isso normalmente pra qualquer outra coisa. Tem a sua cabeça falando, eu acho que ele gosta de mim, mas na vida real a pessoa não te responde, não te manda mensagem, não te manda um meme, não fala nada. O que que. Tipo assim, se uma amiga sua conta isso pra você, o que que você vai contar pra ela? É, porra, presta atenção na vida real. Só que o difícil disso é que naturalmente você acha que as outras pessoas são assim e que você não é, mas que você também é. Que você acha que você não é os seus pensamentos, só que você é. Então quando começa aquela vozinha, ah, será que ele gosta de mim? Você começa a pensar que é você tendo isso, só que é o seu cérebro te falando isso. Ah, eu acho que ele gosta de mim sim, hein? Eu acho que vai ver ele só tava com pouco tempo. É isso que aparece na cabeça da sua amiga. E ela ignora a realidade. E você pensa, pô, mas você tá deixando o pensamento falar mais alto. E você faz exatamente a mesma coisa. O que é normal, é natural, só que você tem que começar a pegar essa vozinha no pulo. Entendeu? Enfim. Esse foi o conselho que eu dei pra ela e me ajudou também a lembrar disso. Enfim. Acho que era isso que eu tinha pra falar. Vamos para os conselhos de hoje, tá? Podcast passado eu não fiz. Então hoje vamos lá. Você aí quer me mandar uma história, quer fazer uma dúvida de vida mesmo, precisa de um conselho, pode entrar no @aloxapodcast no Instagram e mandar lá na minha DM sua dúvida, sua pergunta, seu o que você precisar, né? O conselho que você precisa. Lembrando que talvez eu mande você a merda também, tá? Talvez eu simplesmente ria da sua cara, tá? Ok? Porque de vez em quando eu gosto de dar uma de Zé terapeuta, porém, às vezes eu gosto de gargalhar, tá? Com o sofrimento alheio. Então lembre-se disso. Alô, Xan, eu tenho 15 anos e eu estava conversando com uma menina. E tipo, a gente conversava toda hora. Era ela me mandando vídeo fofinho, etc. Daí do nada, ela não fala mais comigo, não me manda mensagem, nada. Até tentei falar com ela, mas não adiantou de nada. É isso, Solan. Parabéns, amigo, pela primeira vez você tá percebendo que é uma pessoa
gostar da sua companhia e simplesmente gostar da sua companhia. Não significa nada mais do que isso. Não significa que ela queira mais alguma coisa. Pode significar, às vezes, que ela tá com vergonha, mas... De novo, seguindo o que eu acabei de falar. Você tem que priorizar a verdade. Naturalmente, às vezes acontece da pessoa tá com vergonha e a verdade até que ela gosta de você, só que ela não te fala, ela não te mostra, você fica, pô, a verdade é que, eu perdi a chance. Não, você não perdeu, no momento era essa, no momento a pessoa não teve a capacidade de botar isso pra fora. O que assim, você pode achar, porra, seria melhor se tivesse feito, mas seria melhor talvez se eu tivesse insistido e depois descobrir isso. Porém, duas coisas. Você poderia ter insistido e descobrir que na verdade ela não sentia nada mesmo. Ou você poderia arriscar, insistir, ela sentir algo. Porém, porra, se ela não teve a mínima capacidade e maturidade de falar, de botar isso pra fora e tal, você tem certeza que você quer ter um relacionamento duradouro com uma pessoa dessa? Porque talvez ela não conte outras coisas. Talvez quando a pressão bata, ela ainda não tenha adquirido a maturidade normal de falar isso e botar pra fora e começa a esconder coisa. E não saber lidar com esse tipo de coisa, o que é normal com 15 anos na idade de vocês. Vocês têm a mesma idade provavelmente. Então assim, é a vida, né, irmão? Todo conselho agora vai ser isso. É a vida, né, irmão? É o que eu posso te falar agora. Próximo conselho. E último também. Que eu tô sentindo uma dor no meu peito. Eu não sei se eu tô sentindo uma dor de peito que eu vou no meu peito que eu vou engravidar. Vou com certeza, né, rapaziada? Mas eu não sei se eu tô sentindo uma dor no meu peito que eu vou infartar. Ou se é porque eu tô falando e eu perdi o costume de falar. Normalmente quando eu falo bastante, falo impostado, falo pra fora, falo alto, igual eu falo quando eu tô no podcast, eu não sei, minha caixa torácica não se sente muito bem. Vamos lá. Sei lá, eu tenho coisa que só porra pra falar, mas por hora eu vou resumir com um obrigado. Eu não sei quando começou, só sei que raramente consigo dormir porque me sinto sozinho e estar sozinho me assusta. Aí os podcasts me ajudam porque eu deixo no fone alguém tão fudido quanto eu falando sobre os problemas. Ó, que vida boa, hein? Nada que um fudido como você não te ajude, né? É parecido com as vezes que minha irmã de coração dormia aqui em casa e ficava falando infinitamente do meu lado sobre como foi o dia dela ou sobre o anime que ela estava assistindo até eu falar: cala a boca, eu quero dormir. Mas no caso do podcast, é só eu deixar rodando e ir dormindo sem precisar responder. Então, obrigado, você ajuda um fudido que também cuida da mãe velha, fumante, alcoólatra e desorganizada a dormir. Velha essa, aliás, que depende de mim e mesmo assim me trata mal. Olha só que vida boa. De nada, cara. Eu faço isso. Inclusive, eu faço isso às vezes com os podcasts que eu escuto, né? Às vezes é o Thiago Carvalho, do Cagando e Andando. Às vezes é o Saco Cheio mesmo. Então... Às vezes eu tô escutando o Petri no Saco Cheio e às vezes é podcast que ele tá com caixa de som. Aí eu fico louco, porque eu tô quase dormindo. E de repente ele bota um efeito sonoro e eu fico... Nossa... Meu Deus do céu, eu só acordo no susto, assim, eu acabo desligando o celular e pá. Tem momentos que eu acordo de noite, não sei por que isso acontece, mas tem momentos que eu acordo de noite muito assustado. E eu não sei por quê. Tipo, como se alguém estivesse me observando, como se a porta tá meio aberta, eu não sei o que é. Mas daí eu tenho que me obrigar a botar alguma coisa pra tocar no celular. Eu consigo dormir, tipo, me deitar pra dormir sem nada e só dormir. Eu não tenho medo ou alguma coisa assim. Mas tem momento que eu acordo muito assustado, às vezes, que eu não sei o que acontece. E daí isso me ajuda. Mas normalmente também eu coloco pra escutar só pra ir pegando no sono. Só que chega algum momento que a pessoa começa a me incomodar, ou a luz do celular mesmo começa a me incomodar e eu tenho que apagar. Então que legal, cara. Que legal o que eu faço por alguém, ou uma pessoa que seja mesmo. O que de vez em quando eu uso pessoas que eu gosto pra fazer. Deu pra entender? Ou essa frase, não sei, por algum motivo na minha cabeça essa frase pareceu extremamente sexual. O que eu uso pessoas que eu gosto pra fazer. Enfim, falei sobre muita coisa. Acho que vai ter uns cortes sobre esse podcast, eu falando sobre George Carlin, eu falando sobre o Pix. Talvez eu falando sobre Red Pill, então... não sei. Mas enfim... Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por estar aqui. Até o próximo sábado.
E tchau! Meu peito tá doendo ainda, rapaziada. O que eu faço? Enfim. Até mais. Abraço.